Há momentos em que a vida parece nos lançar em tempestades tão intensas que chegamos a pensar que estamos sozinhos no meio do caos. Mas quando silenciamos nossa alma por um instante, percebemos uma verdade profunda e transformadora. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não apenas nos vê, Ele se coloca ao nosso lado e luta nossas batalhas. Essa certeza não é poesia espiritual, é uma promessa divina que atravessa gerações. Antes mesmo de qualquer batalha começar, o Senhor já está presente, movendo-se com poder, preparando caminhos, abrindo portas que nenhum homem pode fechar e fechando outras que poderiam nos destruir. Imagine o Criador do universo, inclinando-se para ouvir sua oração, levantando-se como seu defensor, ajudador e guerreiro fiel. Isso não é uma ideia bonita, é uma realidade espiritual revelada nas Escrituras. O livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14, declara: "O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis." Pense na cena. Os israelitas encurralados, o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás. Humanamente, não havia saída. Ainda assim, no momento de maior desespero, Deus ordenou: "Fiquem firmes, confiem, eu lutarei por vocês." Essa é a primeira grande verdade que precisamos levar para a vida. Quando nossas forças acabam, as mãos de Deus começam a agir. Ele não exige estratégias humanas, ele pede confiança. Uma confiança quieta, firme, profunda. Uma confiança que nos conduz à paz, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Se esta palavra está falando ao seu coração, comente amém, para declarar que você confia na vitória que Deus prepara para você. Quando Deus nos chama a confiar, não é para ficarmos passivos, mas para descansarmos na certeza de que Ele está agindo mesmo quando não vemos nada se movendo. O profeta Isaías, no capítulo 30, verso 15, nos lembra: "Na quietude e na confiança estaria a vossa força." Esse ensinamento parece contradizer tudo aquilo que nossa natureza humana deseja fazer diante da dor. Queremos nos defender, reagir, planejar, controlar. Mas o Senhor nos convida a um caminho mais alto, um caminho espiritual, o descanso confiante. Essa confiança não é falta de ação, é fé madura. É reconhecer que o Deus que abre mares também fecha bocas de leões, sustenta os cansados e exalta os que dependem dele. E é justamente essa dependência que muda tudo. Quando deixamos de lutar com nossas próprias mãos e permitimos que Deus conduza, Ele transforma batalhas impossíveis em testemunhos que inspiram fé em quem nos observa. Um exemplo poderoso dessa verdade aparece na história do rei Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 15 a 17, diante de um exército numeroso, a palavra do Senhor foi clara: "A batalha não é vossa, mas de Deus." E qual foi a reação de Josafá? Ele não correu para desenhar estratégias, não contou soldados, não mediu forças humanas. Ele adorou. Antes da batalha, durante a batalha e depois dela, a adoração guiou seus passos. E enquanto o povo louvava, Deus agiu de forma sobrenatural, colocando emboscadas contra seus inimigos. Esse ensinamento nos revela algo essencial. Quando adoramos em meio às lutas, Deus trabalha em nosso favor. A adoração tira nossos olhos do problema e os coloca no Deus que nunca perde batalhas. Davi também compreendia esse mistério espiritual. Ainda jovem, diante do gigante Golias, ele não confiou em sua força, nem em sua experiência limitada. Ele declarou com convicção, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 46, "Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos." Davi sabia que sua vitória não vinha da pedra nem da funda, mas do Deus que sempre lutou por ele. O mesmo Deus que o livrou do leão e do urso, o mesmo Deus que o sustentou quando ninguém acreditava nele. Cada batalha que enfrentamos carrega esse mesmo princípio.
Não é sobre o tamanho do gigante, mas sobre a grandeza do Deus que caminha conosco. Quando entregamos o controle ao Senhor, descobrimos uma força que não vem de nós, mas dele. E essa força não falha. No Novo Testamento, essa verdade se torna ainda mais clara. Em Efésios capítulo 6, verso 12, somos lembrados de que nossas batalhas vão além do que os olhos enxergam. Não lutamos apenas contra situações físicas ou pessoas, mas contra forças espirituais que tentam nos paralisar, confundir, desanimar e afastar da presença de Deus. Por isso, a arma mais poderosa que temos não é humana, é a oração. A oração nos conecta ao poder divino, abre portas que o inimigo tenta fechar e traz luz onde havia escuridão. Jesus nos mostrou isso de forma perfeita. Antes de enfrentar o maior desafio de sua vida, o sacrifício na cruz, ele orou. No Getsêmani, em profunda agonia, ele disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Essa oração revela que muitas vezes Deus não nos livra da batalha. Ele nos fortalece dentro dela. Assim, aprendemos que confiar em Deus é permitir que Ele nos molde, nos prepare e nos guie mesmo quando não entendemos o caminho. É saber que a vitória não vem da ausência de luta, mas da presença dEle. Se esta mensagem tocou sua fé, escreva "Glória a Deus" nos comentários para declarar que você entrega suas batalhas nas mãos do Senhor. Entregar nossas batalhas ao Senhor exige humildade, uma virtude muitas vezes negligenciada, mas profundamente poderosa no reino de Deus. Humildade não é fraqueza, nem submissão cega. É reconhecer o que somos diante daquele que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. É admitir que nossas forças são limitadas, mas as dele são infinitas. Quando compreendemos isso, deixamos de carregar pesos que nunca fomos chamados a sustentar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, ouviu do próprio Senhor: "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O mundo ensina que precisamos ser fortes o tempo todo, mostrar autossuficiência, nunca vacilar. Mas Deus nos ensina o oposto. É justamente na fraqueza que Ele manifesta sua força perfeita. Isso não deveria nos envergonhar, e sim nos libertar. Porque quando admitimos nossas limitações, damos espaço para que Deus revele sua grandeza. Ao olhar para a Bíblia, vemos que todos aqueles que experimentaram grandes vitórias espirituais foram homens e mulheres que reconheceram sua dependência total do Senhor. Eles não venceram por serem capazes, mas por serem rendidos. A rendição abre as portas para milagres que o esforço humano jamais alcançaria. É por isso que, quando chegamos ao limite, não devemos temer. Devemos nos lembrar de que a mão do Todo-Poderoso não conhece limites. Ele não falha, não se atrasa, não perde batalhas. Ele é o Deus que transforma lágrimas em força, deserto em caminho, impossíveis em testemunhos. Essa compreensão deve gerar em nós uma paz profunda, a certeza de que não precisamos lutar sozinhos. Não estamos esquecidos, não estamos abandonados, não estamos sem direção. O Senhor está presente, ativo, trabalhando nos bastidores da nossa história, preparando o que ainda não conseguimos enxergar. Ao longo das Escrituras, vemos um fio condutor que une todos os servos de Deus. Eles aprenderam a confiar naquilo que não podiam ver. A fé que transforma batalhas em vitórias nasce justamente na escuridão, quando tudo parece contrário, quando as portas permanecem fechadas e quando o silêncio de Deus parece prolongado demais. Ainda assim, é nesse silêncio que ele trabalha com maior profundidade. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8, verso 31, "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Essa pergunta ecoa como um grito de esperança em meio às lutas que enfrentamos diariamente. Não se trata de ignorar os desafios, mas de reconhecer que nenhum deles é maior do que o Deus que nos sustenta.
Nenhum gigante, nenhuma notícia ruim, nenhuma ameaça espiritual tem mais autoridade do que o Senhor dos Exércitos, que luta em nosso favor. Quando confiamos nele, abrimos espaço para que sua vontade prevaleça acima da nossa. E isso exige fé. Fé para entregar, fé para esperar, fé para continuar mesmo quando o caminho não faz sentido. O próprio Jesus, no Getsêmani, nos ensinou que a verdadeira rendição espiritual diz: seja feita a tua vontade. Essa postura nos leva a uma confiança profunda, que não depende de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. E quando essa fé se fortalece, nossa vida se transforma. O medo perde força, a ansiedade perde espaço, a dúvida perde voz. Porque entendemos que não caminhamos sozinhos. O Deus que luta por nós é o mesmo que nos guarda, nos guia e nos sustenta. Ele nos protege do mal, nos reveste com sua armadura e nos cobre com sua graça, colocando um escudo ao nosso redor. Por isso, enquanto você segue nesta jornada de fé, lembre-se, há uma batalha sendo travada ao seu favor que você nem consegue ver. E o Deus Todo-Poderoso nunca perde. Agora quero que você prepare seu coração para este momento de oração. Assim como tantos servos de Deus fizeram antes de nós, chegamos diante do Senhor com humildade, fé e total entrega. Cada palavra que elevamos aos céus se torna uma arma espiritual, um escudo, uma declaração de confiança naquele que luta por nós. Feche os olhos, se puder, e una sua fé à minha. Pai amado, venho à tua presença reconhecendo a tua grandeza, teu poder e tua misericórdia. Tu és o Deus que abre mares, que fecha bocas de leões, que sustenta os cansados e fortalece os abatidos. Hoje, Senhor, entrego em tuas mãos todas as minhas batalhas, as que posso ver e as que desconheço. Toma o controle da minha vida, meus pensamentos, minha família e meu futuro. Perdoa-me pelos momentos em que tentei lutar sozinho, quando agi pela força do meu próprio braço, em vez de confiar em ti. Purifica meu coração, renova meu espírito e fortalece a minha fé. Ensina-me a descansar na tua presença e a permanecer firme, mesmo quando os ventos sopram com força. Reveste-me com a tua armadura, guarda minha mente, protege meu coração e ilumina meus passos. Que toda seta do inimigo caia por terra, que toda palavra contrária seja anulada, que toda obra de escuridão seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Declaro que tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu libertador. Que a tua paz, que excede todo entendimento, encha minha alma neste momento. Que o teu Espírito Santo me conduza por caminhos seguros, me fortaleça nas fraquezas e me dê sabedoria para cada decisão. Senhor, eu confio em ti. Luta por mim, age por mim e glorifica o teu nome através da minha vida. Se esta oração falou com você e reforçou sua fé, escreva "Eu creio na vitória de Deus" nos comentários para declarar sua confiança no Senhor. Que o amor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre sua vida hoje e sempre. Amém.